Oi pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre uma decisão bem recente do STF, onde ele decidiu que as pessoas que tiverem o benefício da justiça gratuita em um processo trabalhista não vão mais precisar pagar os honorários de sucumbência para outra parte que foi vitoriosa no processo. Ou seja, vamos supor que um trabalhador perdeu ali um pedido. Ele não vai precisar pagar os honorários de sucumbência sobre esse pedido para o advogado da outra parte se ele tiver a justiça gratuita. Vamos entender melhor essa decisão comigo no vídeo? Bom, então vamos começar do início para a gente entender melhor como é que funciona. A gente sabe que em 2017, algumas regras trabalhistas mudaram, inclusive essa questão dos honorários de sucumbência surgiu ali em 2017. Como é que é a ideia em torno desses honorários de sucumbência? Basicamente, em uma ação trabalhista são feitos vários pedidos. Se por acaso acontecer de perder um, dois ou mais deles, a pessoa que perdeu e que fez esses pedidos deveria pagar os honorários de sucumbência para o advogado da outra parte. Da mesma maneira que aquela parte que perdeu alguns pedidos deveria pagar os honorários de sucumbência para a outra. Então, todas as duas partes recebiam os honorários de sucumbência conforme os pedidos que foram vitoriosos ou que foram, digamos, derrotados. Vamos então para um exemplo para essa situação ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Vamos supor aí que a gente tem o João, né? E ele fez uma ação trabalhista para cobrar dois direitos. O primeiro dele seria o dano moral, em que o João pediu 10 mil reais, e o segundo que ele pediu foi FGTS. Vamos supor aí que ele pediu 5 mil reais. Então o processo dele está lá na justiça, 15 mil reais. Acontece que ao longo do processo o João fez as suas provas, juntou os seus documentos, a empresa também fez a sua defesa, e no fim a decisão entendeu o quê? Que o João não tinha direito à indenização por danos morais no valor de 10 mil que ele pediu e que ele tinha direito sim ao FGTS que ele pediu, mas no valor de 4 mil e não de 5 mil reais. O que acontece? Se a gente considerar essa regra lá de 2017, o João ele precisaria pagar os honorários de sucumbência sobre esse pedido do dano moral, porque foi o que ele perdeu 100%, né? Ele perdeu tudo que ele estava pedindo relacionado ao dano moral. Então ele teria que pagar de 5% a 10% do valor que ele pediu, né, ali do 10 mil reais, para o advogado da outra parte, né, para o advogado da empresa, nesse caso aqui que eu estou citando de exemplo. Então, por exemplo, né, o João recebeu o direito de receber o FGTS de 5 mil, mas vamos supor ali que a decisão falou, né, 4 mil reais. Sobre essa diferença do 5 para o 4, ele não precisa pagar os honorários de sucumbência, mas desse 4 mil que a juíza entendeu que era o direito do João, ele vai precisar tirar os honorários de sucumbência do dano moral que ele acabou perdendo. Vamos supor que a juíza tenha colocado ali em 10% os honorários de sucumbência, então 10% sobre o 10 mil reais vai dar 1.000. Esse 1.000 reais vai ser descontado então do 4 mil que o João tinha de direito e aí no fim ele receberia 3 mil reais. Essa então que eu mencionei é a regra antiga. Agora, com essa decisão que nós tivemos do STF, que foi julgada agora a regra mudou. E o João, se ele tiver a justiça gratuita, não vai mais precisar pagar os honorários de sucumbência para a empresa. Ou seja, vamos voltar para o nosso exemplo aqui que a gente tinha falado. A gente disse que dos 4 que o João tinha de direito, ele ia ter que usar 1.000 reais para pagar os honorários de sucumbência para a empresa, né? Agora, com essa decisão do STF, ele não precisa pagar mais esse 1.000 reais. Então, na verdade, ele vai receber todo esse 4 mil reais de FGTS. Ele não vai ter desconto nenhum, isso se ele conseguir o benefício da justiça gratuita no processo trabalhista que ele está fazendo. Então, essa foi a mudança. Antes, mesmo tendo a justiça gratuita, ele precisaria pagar aquele 1.000 reais que a gente utilizou de exemplo. E agora, com essa decisão do STF que mudou a regra, ele não precisa mais pagar o 1.000 reais se ele tiver a justiça gratuita. Interessante essa mudança que aconteceu, né, gente?
Afinal, acaba sendo uma mudança muito boa para os empregados, porque eles não vão precisar ter esse desconto no valor que eles vão receber lá no final do processo, né? Muitas vezes a gente vê processos de 30, 40, 50 mil e aí acabam tendo os descontos altos também, porque perderam alguns pedidos altos. Então fica uma diferença aí bem interessante da decisão, da regra antiga que tinha a vigência e agora a partir, né, dessa decisão do STF. Inclusive foi uma decisão aí bem comentada, né, tiveram comentários para ambos os lados, né, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. As pessoas que falavam para o positivo é justamente porque o trabalhador vai ter acesso um pouco mais fácil na justiça, não vai ter esse medo, né, de acabar saindo, digamos, com valores a pagar, né, não vai ter isso porque ele vai ter a justiça gratuita. Por outro lado, tem pessoas também que entendem, né, que essa decisão pode estimular que existam mais pedidos ou até processos inteiros de pessoas que pedem, mas sem ter de fato aquele direito, né? Então tem essas duas linhas de pensamento sobre essa questão. A gente também não pode deixar de lembrar que a maioria das pessoas trabalha de maneira correta, faz um trabalho ético, realmente pede, né, para o trabalhador aqueles direitos que ele realmente possui. Então, a gente também não pode, digamos assim, penalizar as pessoas que trabalham de uma forma correta e por conta de algumas pessoas que de fato acabam fazendo esse tipo de conduta que eu falei, né, pedindo coisas que não têm direito, às vezes ações inteiras que de fato sabem que não têm direito. Então a gente tem que avaliar a situação e considerar os dois lados, né? Essa até é uma questão bem boa para a gente refletir, né? O que vocês acham dessa decisão do STF que mudou a regra antiga, né? O que vocês achavam que era melhor? Qual a maneira? A regra antiga, né, em que tem que realmente pagar os honorários de sucumbência, ou então a regra nova, que fala que aquelas pessoas que têm a justiça gratuita não pagam mais os honorários de sucumbência. Vamos pesar os dois lados aí e deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa mudança. Inclusive, uma dúvida também que pode ter surgido é, afinal, como é que ganha a justiça gratuita, né, no processo trabalhista? Quais são os requisitos? Como é que isso é verificado? Fiquem atentos que nos próximos dias, próximas semanas, vai sair vídeo aqui no canal também falando sobre esse assunto. Para esse vídeo de hoje era isso que eu queria explicar, a diferença entre a regra antiga e agora a regra que vai passar a valer com essa decisão do STF. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, encaminhem para os seus colegas, essa é uma decisão bem importante e considerável na área trabalhista, então é bom que todo mundo tenha conhecimento. Até o próximo vídeo!